A calma que sentimos ao final da tarde, quando o movimento diminui e temos alguns minutos apenas para nós, é um convite silencioso para cuidarmos de algo que muitas vezes negligenciamos: a nossa saúde de forma integrada, unindo corpo, mente e emoções. É nesse contexto que pequenos rituais, como preparar uma bebida quente e natural, ganham um significado especial. Hoje vamos conversar sobre o chá de cravo consumido à noite, uma prática simples que carrega consigo não apenas tradições populares, mas também mecanismos fisiológicos interessantes e benefícios documentados pela ciência. Antes de entrarmos nos detalhes, gostaria de fazer um convite à reflexão. Você já percebeu como pequenas escolhas noturnas, como o que você consome ou faz antes de dormir, influenciam diretamente a qualidade do seu sono, o seu nível de estresse e até a forma como você se conecta emocionalmente com as pessoas ao seu redor? Comparte nos comentários a sua experiência com rituais noturnos que ajudam você a relaxar e se sentir mais presente. O cravo da Índia, cientificamente conhecido como Syzygium aromaticum, é um botão floral seco amplamente utilizado na culinária e na medicina tradicional de diversas culturas. Sua composição química é rica em compostos bioativos, sendo o eugenol o mais estudado e reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antioxidantes e até antimicrobianas. Quando preparamos uma infusão com esses botões, estamos extraindo, em água quente, parte desses compostos voláteis e fenólicos, que ao serem ingeridos, interagem com diferentes sistemas do nosso organismo de maneira suave, mas significativa. O que torna o consumo noturno particularmente interessante é o fato de que muitos desses efeitos se alinham com os processos naturais de desaceleração fisiológica que ocorrem no corpo humano ao final do dia. Durante a noite, a produção de melatonina aumenta, a temperatura corporal central tende a cair ligeiramente e o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo repouso e digestão, assume maior protagonismo. O chá de cravo, quando consumido de forma adequada, pode atuar como um coadjuvante nesse processo, promovendo um estado mais favorável ao descanso e à regeneração celular. Um dos benefícios mais notáveis do chá de cravo à noite está relacionado ao seu efeito sobre o sistema digestivo. Após o jantar, muitas pessoas experimentam desconfortos como sensação de peso, inchaço ou lentidão na digestão, especialmente quando a refeição foi mais abundante ou rica em gorduras. O eugenol presente no cravo estimula a secreção de enzimas digestivas e melhora a motilidade gastrointestinal, ajudando o estômago a esvaziar seu conteúdo de forma mais eficiente. Além disso, essa substância possui propriedades carminativas, ou seja, reduz a formação de gases e facilita a sua eliminação, aliviando aquela sensação incômoda de abdômen distendido. Do ponto de vista da fisiologia humana, um sistema digestório em equilíbrio contribui diretamente para a qualidade do sono, uma vez que desconfortos abdominais são uma causa comum de despertares noturnos e de redução da fase de sono profundo. Quando dormimos bem, todo o organismo se beneficia, incluindo a regulação hormonal, a clareza mental e até a nossa capacidade de demonstrar paciência e afeto nas relações interpessoais. Outro aspecto importante é o potencial anti-inflamatório e antioxidante do chá de cravo, que age de maneira sistêmica, mas com repercussões particularmente relevantes à noite. Durante o sono, o corpo humano ativa mecanismos de reparo celular, inclusive no sistema nervoso central. O estresse oxidativo, causado pelo acúmulo de radicais livres, é um dos fatores que aceleram o envelhecimento celular e estão associados a doenças crônicas, fadiga mental e até alterações de humor. Os compostos fenólicos do cravo, como os flavonoides e o próprio eugenol, neutralizam parte desses radicais livres, reduzindo a carga inflamatória de baixo grau que muitas vezes passa despercebida no dia a dia. Ao longo do tempo, esse efeito protetor pode contribuir para uma melhor saúde vascular, menor rigidez articular e até para a preservação da função cognitiva. Quando pensamos em relacionamentos e bem-estar emocional, uma pessoa com menos inflamação sistêmica tende a ter mais disposição, menos irritabilidade e maior capacidade de lidar com os estresses cotidianos, o que favorece a comunicação e a empatia. Precisamos também falar sobre o sistema nervoso. O chá de cravo possui ação levemente sedativa, sem causar os efeitos colaterais de medicamentos indutores do sono. Isso ocorre porque o eugenol interage com receptores GABAérgicos no cérebro, potencializando a ação do ácido gama-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Na prática, isso significa uma redução da atividade neuronal excessiva, uma sensação de calma mental
e diminuição da ansiedade. Para pessoas que chegam em casa à noite com a mente ainda acelerada por demandas do trabalho, estudos ou responsabilidades familiares, essa propriedade pode ser um recurso natural valioso. O curioso é que a ciência mostra que o simples ritual de preparar o chá, ferver a água, escolher a xícara, esperar o tempo de infusão, sentir o aroma, já ativa o sistema parasimpático por meio de estímulos sensoriais e da atenção plena. O aroma característico do cravo, que combina notas adocicadas e picantes, também tem efeito olfativo direto sobre o sistema límbico, região cerebral envolvida com as emoções e a memória. Esse conjunto de ações faz do chá de cravo uma ferramenta interessante não apenas para o corpo, mas para a mente. Quando falamos em relações afetivas e intimidade emocional, raramente associamos isso a uma bebida como o chá de cravo, mas a conexão existe e merece ser explicada de maneira respeitosa e científica. A qualidade do sono e a redução dos níveis de estresse têm impacto direto na libido e na capacidade de se conectar com o parceiro ou parceira. Estudos em psicofisiologia demonstram que pessoas privadas de sono ou com altos níveis de cortisol circulante apresentam menor interesse em interações sociais e afetivas, maior dificuldade em interpretar emoções alheias e menor produção de ocitocina, o chamado hormônio do vínculo. Ao promover um sono mais reparador e reduzir a ansiedade, o consumo noturno do chá de cravo atua indiretamente na criação de um ambiente interno mais favorável à intimidade saudável. Não se trata de um efeito direto sobre o desejo sexual, mas sim da remoção de barreiras fisiológicas e psicológicas que dificultam a conexão. Um corpo descansado, com sistema nervoso regulado e menor carga inflamatória, simplesmente tem mais energia e clareza para estar presente no contato com o outro. Isso vale tanto para um abraço demorado, uma conversa profunda antes de dormir, quanto para qualquer manifestação de afeto dentro de um relacionamento consensual e respeitoso. Outro benefício relevante, especialmente para mulheres que enfrentam cólicas menstruais, é o efeito antiespasmódico do chá de cravo. O eugenol atua relaxando a musculatura lisa uterina, reduzindo a intensidade e a frequência das contrações dolorosas. Muitas mulheres relatam sentir alívio significativo ao consumir a infusão nos dias que antecedem ou durante o período menstrual, especialmente quando ingerida à noite, permitindo um sono menos interrompido pela dor. Essa melhora na qualidade de vida durante o ciclo menstrual não é um detalhe pequeno. Impacta diretamente o humor, a paciência, a disposição para o trabalho e as interações familiares. Além disso, o chá de cravo possui ação antimicrobiana moderada, que pode auxiliar no equilíbrio da microbiota oral e intestinal. No entanto, é importante deixar claro que não há evidência científica robusta que sustente o uso do chá de cravo como tratamento para infecções específicas ou como substituto de cuidados médicos. Sempre que houver sintomas persistentes, como febre, dor intensa ou secreções anormais, a orientação é procurar um profissional de saúde. Precisamos abordar com responsabilidade os limites e potenciais riscos do consumo do chá de cravo. Embora seja uma bebida natural, isso não significa que seja isenta de contraindicações ou efeitos adversos quando usada em excesso. O eugenol em altas concentrações pode ser irritante para a mucosa gástrica, causar náuseas ou até toxicidade hepática. Para o consumo na forma de chá caseiro, recomenda-se usar de 1 a 3 cravos por xícara de água, no máximo 2 xícaras ao dia, e não ultrapassar o uso contínuo por mais de uma semana sem orientação profissional. Gestantes, lactantes, crianças pequenas e pessoas com doenças hepáticas ou gastrites ativas devem evitar o consumo ou fazê-lo apenas sob supervisão médica. Outro ponto fundamental é a interação medicamentosa. O cravo pode potencializar efeitos de anticoagulantes, como a varfarina, aumentando o risco de sangramentos. Pessoas que vão ser submetidas a cirurgias nas semanas seguintes também devem suspender o consumo. A sabedoria popular é valiosa, mas a ciência nos ensina que mesmo substâncias naturais exigem respeito pelas doses e pelo contexto clínico de cada pessoa. Muitos mitos circulam em torno do uso do cravo para fins de estimulação ou romance, e aqui precisamos ser muito claros. Não há nenhuma evidência científica de que o cravo tenha efeito afrodisíaco direto em humanos. O que existe é um efeito indireto, via redução do estresse e melhora do sono, que pode sim favorecer o bem-estar geral e, consequentemente, a disposição para a intimidade. Essa diferença é crucial, porque cria expectativas realistas e evita que as pessoas abandonem hábitos mais fundamentais,
como a comunicação aberta com o parceiro, o autocuidado contínuo e o tratamento de condições médicas subjacentes que realmente afetam a função sexual, como depressão, ansiedade crônica, diabetes ou alterações hormonais. O chá de cravo é um coadjuvante, não um protagonista. A verdadeira intimidade saudável se constrói com respeito, diálogo, consentimento e conhecimento mútuo das necessidades e limites de cada um. Nenhuma bebida substitui a segurança emocional que vem de uma relação baseada em confiança e na disposição de escutar o outro sem julgamentos. A relação entre o olfato e a memória afetiva é um capítulo fascinante da neurociência. O aroma do cravo, por ser marcante e facilmente reconhecível, pode ser usado como uma ferramenta de ancoragem positiva. Se uma pessoa associa consistentemente o cheiro do chá de cravo a momentos noturnos de tranquilidade, leitura, conversas suaves ou alongamentos relaxantes, o cérebro passa a ativar redes neurais de prazer e segurança sempre que esse odor for percebido. Isso pode ser útil para casais que desejam criar rituais noturnos compartilhados, fortalecendo a sensação de pertencimento e acolhimento. A neuroplasticidade, capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta a experiências repetidas, está por trás desse fenômeno. Pequenos gestos repetidos com intenção e presença são mais poderosos para a saúde emocional do que grandes eventos isolados. E tudo isso começa com escolhas simples: preparar um chá juntos, sentar-se sem pressa, falar sobre o dia sem cobranças ou simplesmente desfrutar do silêncio ao lado de quem se ama. Do ponto de vista da termorregulação, ingerir uma bebida quente à noite tem um efeito paradoxal, mas interessante. Embora a bebida em si aumente temporariamente a temperatura central, o corpo responde com vasodilatação periférica para dissipar calor, o que pode levar a uma ligeira queda na temperatura central cerca de 30 a 60 minutos depois. Essa queda é um dos sinais fisiológicos que preparam o organismo para o sono. Portanto, o chá de cravo quente, consumido 1 hora antes de dormir, pode auxiliar na transição entre a vigília e o sono de maneira natural, especialmente em pessoas que têm dificuldade em desligar os pensamentos repetitivos. Combinado com outros hábitos de higiene do sono, como diminuir a luz azul de telas, manter o quarto escuro e na temperatura adequada e evitar refeições pesadas, o chá se torna parte de um sistema integrado de autocuidado noturno. Outro ponto que merece destaque é o potencial antimicrobiano do cravo sobre patógenos bucais. Embora isso esteja mais associado ao uso de óleo essencial diluído ou mastigação do cravo, o chá também oferece benefícios leves para a saúde da gengiva e para o hálito. No contexto da intimidade e da relação entre parceiros, a saúde bucal é muitas vezes um tema delicado, mas importante. A litose ou sangramento gengival podem gerar constrangimento e afetar a disposição para beijos e contato mais próximo. Ao contribuir para um ambiente bucal mais equilibrado, o consumo regular e moderado do chá pode indiretamente aumentar a confiança e o conforto nas interações físicas. É claro, isso nunca substitui a escovação, o uso do fio dental e as visitas regulares ao dentista, mas é mais um exemplo de como pequenos cuidados diários se somam para criar uma atmosfera de bem-estar compartilhado. Precisamos falar também da dimensão psicológica do ato de cuidar de si mesmo. Muitas pessoas, especialmente aquelas que dedicam grande parte do dia a cuidar de filhos, idosos ou demandas profissionais, sentem que não têm permissão para pausar. O chá noturno pode funcionar como um gatilho simbólico. Ao separar 5 ou 10 minutos para preparar e saborear essa bebida, a pessoa está se autorizando a existir, a sentir prazer em pequenas coisas e a reconhecer suas próprias necessidades. Essa autopermissão tem efeitos mensuráveis sobre os níveis de cortisol e sobre a resiliência emocional. Quando alguém está emocionalmente esgotado, a capacidade de se conectar genuinamente com outras pessoas diminui drasticamente. A irritabilidade aumenta, a paciência diminui e a interpretação de intenções alheias fica negativamente tendenciosa. Portanto, o chá de cravo, nesse contexto, é muito mais que uma fonte de eugenol. É um lembrete físico de que o autocuidado não é egoísmo, mas uma necessidade fisiológica para que se possa estar disponível para o outro de forma saudável. A literatura científica sobre o cravo é vasta, mas ainda carece de estudos clínicos randomizados e duplos cegos específicos sobre o consumo do chá em humanos, especialmente com foco noturno. A maioria das evidências vem de estudos in vitro, em animais, ou de ensaios com óleo essencial padronizado. Isso significa que, embora os mecanismos propostos sejam plausíveis e apoiados pela farmacologia básica, é preciso cautela ao extrapolar os resultados para o consumo caseiro. Não há, por exemplo, um consenso sobre a dose ideal de eugenol por xícara de chá,
já que a concentração varia conforme o tempo de infusão, a temperatura da água, a qualidade e a quantidade dos cravos utilizados. Por isso, a recomendação dos profissionais de saúde que estudam fitoterapia aplicada é começar com doses baixas, observar a resposta individual e nunca usar o chá como tratamento exclusivo para condições que exigem acompanhamento médico. Comparado a outras ervas conhecidas por seus efeitos relaxantes, como camomila, melissa ou passiflora, o chá de cravo tem um perfil de sabor mais intenso e uma ação mais voltada ao sistema digestivo e à modulação da dor do que propriamente ao efeito calmante central. Na prática, muitas pessoas combinam o cravo com outras ervas, criando blends personalizados. Por exemplo, cravo com canela e gengibre faz uma bebida termogênica e digestiva, excelente para noites frias. Cravo com camomila e erva doce produz um efeito mais suave e voltado para a redução da ansiedade. Cravo com hibisco e casca de laranja agrega ação antioxidante e sabor cítrico. A versatilidade é grande, e isso permite que cada pessoa adapte o ritual às suas preferências sensoriais e necessidades momentâneas. A única ressalva é evitar combinações com outras plantas que tenham efeito anticoagulante ou que possam sobrecarregar o fígado quando usadas em excesso. Outro aspecto do consumo noturno que a fisiologia explica bem é a hidratação. Embora o chá contenha cafeína em quantidades ínfimas, muito menores que o chá preto ou o café, ele contribui para a ingestão de líquidos. Uma desidratação leve ao final do dia pode causar cansaço, dor de cabeça e dificuldade de concentração, sintomas que muitas vezes são confundidos com estresse ou insônia. Ao incluir uma xícara de chá no período noturno, a pessoa não apenas se hidrata, mas também o faz de forma prazerosa, o que aumenta a adesão ao hábito. É importante, no entanto, não exagerar no volume, especialmente próximo ao horário de dormir, para evitar idas frequentes ao banheiro durante a noite. Uma xícara média, de 200 a 300 mililitros, consumida 1 hora antes de se deitar, costuma ser bem tolerada pela maioria das pessoas. Quando pensamos em comunicação dentro de um relacionamento, rituais como o chá compartilhado podem funcionar como uma ponte silenciosa. Nem sempre é fácil iniciar uma conversa sobre sentimentos, frustrações ou desejos. Às vezes, o simples ato de preparar 2 xícaras, sentar lado a lado e ficar em silêncio ou com uma conversa leve, cria um espaço onde a vulnerabilidade se torna mais acessível. A ciência da psicologia positiva mostra que esses momentos de conexão sem demanda são fundamentais para a manutenção da satisfação conjugal. Não se trata de resolver grandes problemas, mas de lembrar que existe prazer na companhia um do outro, independentemente de performances ou expectativas. O chá de cravo, com seu aroma envolvente e sabor que convida à lentidão, pode ser esse detalhe que transforma uma noite qualquer em um pequeno refúgio de presença e afeto. Em termos de segurança para a saúde em longo prazo, não há relatos na literatura médica de toxicidade significativa associada ao consumo moderado e esporádico do chá de cravo. O que se observa, em casos raros de abuso, são sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, vertigem e, em situações extremas, lesão hepática aguda. Pessoas com doença do refluxo gastroesofágico devem ter cuidado, pois o eugenol pode relaxar o esfíncter esofágico inferior em algumas pessoas, piorando a queimação. Da mesma forma, indivíduos com alergia conhecida a plantas da família Myrtaceae, como eucalipto e goiaba, podem apresentar reações ao cravo. Em todas as situações, o bom senso prevalece. Comece com pouco, observe como seu corpo reage e, se houver qualquer sintoma incomum, suspenda o uso e consulte um profissional de saúde. Por fim, mas não menos importante, quero deixar uma reflexão profissional sobre o papel de pequenas intervenções comportamentais na promoção da saúde integral. Vivemos em uma cultura que muitas vezes busca soluções rápidas, pílulas mágicas ou práticas exóticas, enquanto subestima o poder do básico bem feito. O chá de cravo à noite é um exemplo de algo simples, acessível e com mecanismos científicos claros, mas que só fará diferença real se for inserido em um contexto mais amplo de hábitos saudáveis. Alimentação equilibrada ao longo do dia, exposição à luz natural pela manhã, atividade física regular, manejo do estresse, relações sociais significativas e, quando necessário, suporte psicológico ou psiquiátrico. Nenhum chá vai curar uma insônia crônica causada por ansiedade não tratada, assim como nenhum chá vai substituir o afeto genuíno e a comunicação aberta em um relacionamento. Mas o chá pode ser um aliado, um símbolo, um lembrete diário de que você merece pausa, merece cuidado e merece noites mais tranquilas. E a partir desse cuidado consigo mesmo,
você naturalmente terá mais energia e clareza para cuidar das pessoas que ama. Espero que este conteúdo tenha contribuído para ampliar o seu entendimento sobre os reais benefícios e os limites do chá de cravo consumido à noite, sempre com base na ciência e no respeito à fisiologia humana. Se você já tinha o hábito de tomar chás noturnos, ou se esta conversa despertou curiosidade para experimentar algo novo, lembre-se de fazê-lo com moderação, atenção às suas sensações e, sempre que possível, compartilhando esse momento com quem faz bem à sua alma. Obrigado por ler ou ouvir até aqui. Cuide-se com carinho e até a nossa próxima conversa.